pessoas estouram, é nessa hora que pessoas chutam o pau da barraca, é naquela hora, no momento de dificuldade. Às vezes essa dificuldade varia de um para o outro, tem gente que suporta mais, tem gente que qualquer coisinha já está apelando, já está indo, vamos dizer, para os finalmente. Mas a grande questão, querido, é que todos nós estamos sujeitos, e Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus é tão bom, querido, que quando nós lemos essa palavra, Deus diz que à medida que você julga, você vai ser julgado. Com a medida que você mede, você vai ser medido. Cuidado, cuidado, porque muitas vezes nós somos hipócritas como esses fariseus. Nós queremos apontar o dedo, nós queremos jogar as pessoas fora. Nós queremos desistir daqueles que um dia nos machucaram. Nós queremos desistir daqueles que um dia caíram, e caíram de novo, e caíram de novo, e nós falamos, não tem mais jeito, eu vou sair fora. Quantas vezes, querido, nós nos viramos as costas para pessoas que precisavam das nossas mãos estendidas? Quantas vezes nós não desistimos de conversar com alguém que precisava de conversa, de ser aconselhado, porque um dia você aconselhou e aquela pessoa não fez o que você falou, e depois você aconselhou de novo e ela não fez da forma que você disse, e um dia você falou de novo e ela não fez de novo. E nós olhamos e falamos, já falei 3 vezes, se ela não quer mudança, então deixa ela morrer para lá. Aquela história vai morrer para lá, meu irmão, para não feder perto de mim, já viu essa? Misericórdia, irmão, o povo está terrível. E muitas vezes as pessoas estão assim. E essa mulher se deparou com esse quadro, querido. Quando ela foi pega em adultério, quando ela foi lançada no meio das pessoas, ela não tinha ali, tirando o nosso Senhor Jesus, que vai chegar a hora dele, a parte tremenda. Aleluia. Não tinha ninguém por ela ali. Ela não sabia a reação do Senhor. Ela não sabia se Jesus também pegaria uma pedra, porque Jesus era o único que poderia ter apedrejado aquela mulher. Ela não sabia se Jesus ia virar as costas e dizer, se a lei diz, então faça. Ela não sabia qual seria a reação dele. Mas ela sabia que aqueles fariseus estavam bufando. Devia estar espumando na boca para poder apedrejar aquela mulher. E esse é o quadro da sociedade que nós vivemos. A gente vê que Satanás tem trabalhado de geração em geração. E a cada dia que passa as pessoas perdem o seu valor. Cada dia que passa as pessoas perdem aquela visão de que o ser humano tem valor nele, independente daquilo que ele faz. Nós hoje temos uma visão muito impregnada, se você não faz isso consciente, às vezes faz inconsciente, de que nós pegamos o pecado da pessoa e a pessoa jogamos tudo fora. Ah, aquela pessoa é uma pecadora, aquela pessoa é um vagabundo, aquele cara ali não tem mais jeito, aquele outro ali é não sei o quê, e nós começamos a rotular as pessoas e desistirmos delas. Só que um dia, querido, nós estávamos numa situação que alguém não desistiu de nós. Alguém continuou insistindo. Alguém continuou falando. Se você está aqui hoje foi porque alguém pregou o evangelho para você. E você provavelmente não se converteu da primeira vez que você ouviu a palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido uma vez e não dado crédito. Talvez você tenha escutado outra vez e virado as costas. Talvez você tenha fugido de pessoas que um dia pregaram o evangelho para você, dizendo, lá vem aquele cara chato de novo. Mas ele insistiu, Deus insistiu em mandar outra pessoa. E um dia você pegou numa situação que você não tinha como fugir. Talvez ali de pé, envergonhado, diante do seu pecado, das suas falhas, carregando fardos de culpa. E nesse dia Deus lança uma palavra no teu coração e aquela palavra encontrou lugar. E aí, meu irmão, toda aquela história de destruição, Deus começa um processo de reconstruir. Sabe o que eu acho mais lindo na presença de Deus? É que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Quando essa mulher se depara ali com esses fariseus, ela deve ter pensado, agora eu vou morrer, só que ela vai. E esse personagem que estava lá, Jesus, esse terceiro personagem aqui, ele fez toda a diferença. Da mesma forma que faz toda a diferença na nossa vida. Quando essa mulher é lançada no meio da roda, Jesus ele abaixa e começa a escrever com o dedo. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que Jesus estava escrevendo o nome das pessoas que tinham caso com ela. Isso aí é uma suposição. E aí quando o cara abaixou o olho e viu o nome dele lá, ele deu um passo para trás. Falou, opa, sujou. Talvez não tenha sido, querido, são conjecturas, os estudiosos dizem. Mas eu sei que Jesus estava tão preocupado com a situação que ele abaixa e começa a escrever no chão.
Acho que é o maior dilema dos teólogos é saber o que Jesus estava escrevendo. O que Jesus escreveu naquele chão ali naquela hora. A grande questão não é o que ele escreveu, mas é a atitude dele. A atitude despreocupada. Ele abaixa e escreve no chão. E os caras continuam insistindo. E uma coisa tremenda, Jesus não questionou a lei. Em nenhum momento Jesus disse assim, olha, Moisés estava errado naquela hora, porque a interpretação disso aqui no hebraico, no mais aprofundado, queria dizer isso e tal. Ele não tentou arrumar isso aí. Ele não tentou argumentar contra a lei. Jesus apela para algo muito mais profundo. Jesus apela para algo muito mais humano. Ele vira para aqueles homens e diz assim, se você que não tem pecado, se você é melhor do que ela, se você hoje tem em você condições, santidade suficiente para levantar essa pedra e atirar nela, vai lá e faz. Sabe uma coisa interessante, querido? Que os mesmos acusadores, que Jesus diz assim, onde estão os teus acusadores? Esses mesmos homens que se achavam bons demais, a Bíblia diz que eles foram acusados pela sua própria consciência. Aqueles mesmos homens que apontaram o dedo e falaram, você tem que morrer, eles olharam para dentro de si num ato de Jesus lançar a responsabilidade para eles de volta, e naquele momento, a Bíblia diz que eles foram acusados pela sua própria consciência. Sabe aquela conversa profunda, íntima, de você com você mesmo, e a sua consciência bate no seu ombro e fala assim, rapaz, você está pensando que quem é você? Quem você acha que é? Já se esqueceu de ontem? Já se esqueceu da madrugada de ontem? Já se esqueceu da semana passada? Que o seu pecado é tão hediondo quanto o dela? Quem é você para acusar? Isso é tremendo, porque Deus colocou em nós essa consciência. E muitas vezes nós cauterizamos a nossa consciência para nós não ouvirmos aquilo que ela tem para dizer. Por isso que muitas vezes nós temos coragem de apontar o dedo. Só quando você cala a voz da sua consciência, você tem coragem de apontar o dedo para alguém. Só quando você cala a voz da sua consciência e você tira o seu espelho do seu quarto, seu espelho que você olha para ele e não vê só a sua face, mas vê o seu coração. Só quando você retira isso da sua presença, você tem coragem de julgar alguém. E muitas vezes nós perdemos a capacidade de fazer uma leitura pessoal. Nós perdemos a capacidade de olharmos para nós mesmos e vermos as nossas dificuldades. Por isso a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Deus não nos dá direito de julgar ninguém, mas Deus nos manda nos julgar todos os dias. Você não pode humilhar ninguém, você não pode julgar ninguém, mas você tem que se humilhar e você tem que julgar você mesmo. E sabe o que vai acontecer quando você permitir que a sua consciência fale contigo? Você vai se prostrar diante de Deus e falar, Deus tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Era isso que esses homens tinham que ter feito naquele momento que eles foram acusados pela sua própria consciência. Eles tinham que abaixar diante de Deus ali e falar, Senhor, perdoa-nos, porque nós estamos querendo matar alguém que nós não somos melhores do que ela. E nessa história toda, querida, a Bíblia diz que esses homens foram se retirando um, a começar dos mais velhos. Ou seja, aqueles que dão exemplo, aqueles que são referência, eles olharam para dentro de si mesmo. Eu acho tremendo isso, porque Jesus tem uma capacidade de tocar em áreas que ninguém mais toca. Aqueles fariseus, talvez vestidos na sua roupa, naquelas coisas lá que os judeus usavam na época, roupa de fariseu cheia de negócio, cheia de simbologia, cheios de religiosidade, conhecedores da lei. É como se Jesus mandasse uma flecha direto, passou por tudo isso, furou a casca de religiosidade e atingiu um lugar que eles não estavam esperando. E é isso que Deus faz com a gente, querido. Deus não vai te tratar só na sua casquinha de religiosidade. Deus não vai te tratar só na sua superficialidade de comportamento. Deus não vai mexer na sua estrutura só nas camadas mais superficiais. Deus vai tocar em pontos que você acha que não existem. Deus vai mostrar para você que coisas dentro de você precisam mudar de uma forma que ninguém mais pode fazer. Foi isso que Jesus fez com esses homens. Da mesma forma que Jesus lançou a responsabilidade para aqueles homens, e aqueles homens se afastaram e foram embora, Jesus fica face a face com aquela mulher.
E aquela mulher deve ter olhado para Jesus e pensado: esse é o único homem na face da terra que tem o direito de me apedrejar, porque ele é o único homem realmente santo.